Gente, você sabe que hoje é meu último programa aqui, né? O quê? Não sabia? Não. Tô saindo da rádio hoje, já arrumei um emprego já. Fui lá no Cine, inclusive, fiz meu cadastro lá, o diretor do Cine, inclusive, está aqui, ele que abonou a minha ficha. Eu vou me despedir, tô saindo, vou pra outra área, cansei do jornalismo. Vou trabalhar em outra área que não vou revelar qual é, tá? Quero saber mais, Valdomiro. Não, você vai saber das vagas aí, né? Porque eu decidi isso na sexta-feira, decidi, não quero mais trabalhar na rádio. Domingo enchi o saco dele, liguei pra ele, ô Gesser, tem um emprego aí pra mim em alguma vaga aí? Tem aqui, tem uma lista completa aqui. E já me arrumou a colocação. Tô brincando, gente, é brincadeira, né? Só fiz essa introdução aqui para causar um impacto, né? Imagina, né? Porque nós estamos recebendo aqui o Rodrigo Gesser, nosso amigo Gesser, que é o diretor do Cine, para falar justamente sobre isso. Porque eu vejo sempre o Cine divulgando um monte de vagas de emprego e a gente tem sempre um outro dizendo que não consegue trabalho. E é isso que a gente quer bater um papo aqui com o Gesser para saber o que tem de vaga disponível enfim, quais são os setores que mais estão disponibilizando vagas e através do Cine. Tudo bem, Gesser? Boa tarde. Tudo bem, Valdomiro, a nossa audiência aí, né? Sempre da Rádio Cidade, sempre acompanhando vocês, sempre que tô no almoço aí também, ligo o rádio, tô indo pra casa. Uma boa tarde, Anderson, a Amanda, com quem eu falei há pouco aí também, né? O Matheus, que a gente sempre se encontra aí também, sempre acompanhando vocês, falando aí de esportes também, as notícias da nossa cidade. Felipe S aí, que tá sempre no backstage, na retaguarda aí, pra trazer toda a nossa informação aí, né? Você que está acompanhado do Caio. O Caio é um setor novo que a gente tem aí, junto à gestão municipal, que a gente vem, né, desse crescimento aí com relação ao desenvolvimento, né, econômico, desenvolvimento social, de modo geral, em resumo, o desenvolvimento da nossa cidade, né? Então, se viu necessário na reforma que aconteceu em janeiro, a reforma administrativa, de criar uma chefia de imigração, para tratar as pessoas que vêm de fora, né, que a gente vê que é um quesito aí que nos últimos anos a gente tem visto também, dados do IBGE, né, Valdomiro? No passado a gente verificou isso, que teve uma projeção aí de aumento de 10 mil habitantes, considerado o último censo que foi lá em 2022. Então, isso é uma crescente, né? Sinal que a nossa cidade, relacionado ao desenvolvimento econômico, relacionado a emprego, a ofertas e no mercado de trabalho, também a vinda de outras pessoas aí, como eu falo sempre, né? De repente, os nossos antepassados vieram também para estar conquistando seu sonho aqui e sendo um dos pilares aí da nossa Brusque. Legal. Diga, Anderson. Lembrando que o Gesser é mais um que jogou bola comigo, tá? Meu Deus, mas acho que só eu não joguei bola. Verdade. França todo mundo que vem aqui na rádio jogou bola comigo. França jogou bola comigo, Gesser, o Sidney isso, rapaz. O Anderson, a gente chegou a ser vizinho, né? Vizinho da casa da minha avó, e somos contemporâneos também. E eu lembro até da bicicleta, tinha mais um amigo nosso também, uma vez, um acontecimento aí que a gente de repente traz outra hora. Mas é uma amizade lá de longo tempo também, enfim, né? Hoje eu conheço o filho dele também, um dia tava lá jogando, né? Futebol também. Sim. Enfim, muita história. Aliás, sabe que eu ouvi falar por que eu te convidei final de semana? Um entrevistado de hoje acabou furando, aí ele me avisou no final de semana e tal, e agora quem que eu vou chamar pra entrevista? Aí eu tava no final de semana com o Cláudio e a Maiara, que são dois amigos meus, moram ali no Paquetá, você conhece a Maiara? Sim. E aí a Maiara contando uma história aí da época da campanha eleitoral, que o Gesser foi candidato, também a gente foi candidato e tal, aí eu olhei, o Gesser, mas é claro, passei a mão no telefone, já mandei uma mensagem pra ele, e ele na hora aceitou o convite. Só agradecer você por ter aceito aí, embora assim, o tema seja um tema realmente bastante importante e pertinente, mas foi de supetão, assim, em cima da hora tal, e o Gesser tá aqui hoje pra gente bater um papo aí. Pois não, Anderson, você estava falando. Já que estamos falando de emprego, fala pra gente aí se tem muitas vagas de emprego, o perfil da população que tem mais procurado pessoas mais novas, de idade. Tem. A gente tem um número alto aí de vagas de emprego, como eu falei também, essa crescente da nossa população, né? Isso é uns dados realmente que a gente tem trazido ali. No Cine a gente acaba verificando muito isso também. Eu trouxe aqui até números, né? A gente tem no momento 237 vagas, isso total, né? Ou seja, porque a gente separa por categorias, né? Então, tipo assim, cada profissão. Então, tem 237 vagas, mas entre 70 e 80 profissões, digamos assim, né? Categorias. Aí varia muito. A gente tem realmente um percentual mais voltado a jovens, né? Que estão se indo no mercado, pessoas de repente tiveram o primeiro emprego e que de repente estão transitando também, né? A gente aí pode entrar também numa outra esfera, falando assim, porque a mudança, né, Valdomiro? A gente de repente que é contemporâneo, Anderson também, a
Amanda e o Felipe e o Matheus são um pouquinho mais jovens. O Matheus nem tanto, tá? O Matheus nem tanto. Não se engane com esse rostinho novo dele, não. Então tá. Mas enfim, tem mudanças, porque lá atrás, quando a gente estava buscando o primeiro emprego, eu lembro do meu primeiro emprego, ainda não tinha essa mudança na categoria, que é o menor aprendiz, né? Eu vou falar já revelando a minha idade, eu tinha 14 anos, eu fui trabalhar no escritório do saudoso Zeno Heinig, né? Fazer serviços de banco, enfim, e depois que eu me coloquei na parte, quando busquei faculdade e tudo mais, né? Tá gabaritando para estar trabalhando com a parte de comunicação. Hoje já está completando agora 12 anos de professor, como docente do Senai também, algo que me orgulha bastante. E depois a gente vai galgando, mas até falo, né? Porque a gente vai gerando essa expertise também, esse amadurecimento para as pessoas estarem procurando, se colocando à disposição no mercado de trabalho, porque vai gerar, né, Anderson, amadurecimento, daqui a pouco procura realmente uma área que se encaixa melhor, né? A gente tem áreas voltadas para assistente administrativo, auxiliar administrativo na parte mais de escritório, tem na parte de confecção, tem na parte de motorista, né? Cada um com o seu perfil, né? Algumas auxiliar também na parte de almoxerifado, em toda essa parte de logística também a gente vai tendo aí, né, vagas aí disponíveis no nosso mercado. Tem que a gente fala também, às vezes, se adequar ao perfil, seja do profissional ou da empresa, do que ela está buscando também, com relação a valores de salário, a benefícios, né? Então, cada profissional, cada trabalhador, digamos, de modo geral, ele vai ter que estar se encaixando dentro desse perfil aí também, né? Ô, Gesser, e a gente falou agora há pouco sobre a imigração, no caso, né? Certo. Vocês ali pelo Cine, vocês devem fazer levantamentos, enfim. Qual é o percentual, assim, qual que é a maioria das pessoas que vem pra cá vem de qual região, assim, ou até mesmo país, que a gente sabe que tem gente fora. A gente pega um Uber e conversa com o motorista, geralmente ele vem do Pará, geralmente tá procurando emprego aqui, a gente vê isso e tudo bem. E qual que é geralmente o setor, a área que eles mais procuram, essas pessoas que vêm de fora, qual seria? A gente tem visto muito, né? O Caio tá aqui, que não me deixa mentir também, ele que vem do norte, né? Da capital lá do Recife, né? Então, tem muitas pessoas do Pará, né? Isso eu tenho visto também, eu trabalhei em algumas empresas até antes de, né? Eu venho trabalhando, digamos, na gestão pública ou paralelo a ela, né, Valdomiro? Junto ali com o Deco também, mandar um abraço pro Deco, nosso vice-prefeito, o André Vec também, nosso prefeito, que sempre estão dando uma força pra gente estar podendo somar a esse trabalho da gestão pública. Mas respondendo a tua pergunta mais especificamente, do Pará, né? Muita que a gente vê por convívio, por estar trocando ideia também com pessoas da Bahia, a região norte do país, né? Ela vem muitas pessoas buscando, né? Esse sonho, né? Por Brusque, como a gente falou aí na última semana, teve dados aí que remetem à segurança, então isso cria, né, uma expectativa, poxa, é uma cidade mais segura, né? A gente eu falo já como passando dos 150 mil habitantes, como um grande centro já, mas ainda ela tem um quesito, né? Com uma segurança maior do que outros grandes centros, né? Se a gente for falar Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Propriamente Curitiba, que é mais próximo aqui também, tem uma densidade demográfica maior, ou seja, uma população maior, e com isso tem aspectos que a gente fala, né? Quesitos de violência às vezes estão atrelados ao progresso, né? A gente espera estar crescendo, eu como cidadão, como brusquense, como vocês também, que a cidade cresça, se desenvolva, mas que a gente consiga manter, né? Semana passada eu estava falando com o major da Polícia Militar, que a gente continue, né, tendo esse índice de segurança alto, né? Nos últimos 2 anos a população aumentou e a gente teve um índice menor, 41%, né? Então tem que ser ressaltado esse quesito também de segurança e óbvio, né? As vagas de emprego, a cidade se desenvolve, né? Esse crescimento nos últimos 2 anos mostra que tem vagas de emprego, a cidade está desenvolvendo, então poxa, eu acho que é um dos fatores para vir, tá mudando de cidade, tá buscando de repente construir minha vida aqui em Brusque. Eu acho que respondendo a tua pergunta. Até aproveitar, Guess, como é que tá a questão da rotatividade? A gente sabe que a questão muito das empresas hoje é a questão de muita rotativa, das pessoas não querer ficar no emprego e gerar muito. Como é que tá indo esse perfil de pessoas buscando um emprego hoje e principalmente as empresas, na hora que pede uma indicação de tentar não mandar aquela pessoa que não fica muito tempo num local e sim aquela pessoa que fica mais tempo para quem não gerar uma economia para a própria empresa? Essa tua pergunta era aquela que eu falei mais ou menos da nossa faixa etária, né, Valdomiro? Porque o Anderson também, a gente tinha lá atrás, isso vem mudando, né? Hoje
a gente tem uma geração, eu trabalho diretamente relacionado, né, ligado à tecnologia, mas a gente vê que a faixa etária, né, de pessoas mais jovens, falando assim, eles têm uma mudança já de perfil, uma mudança realmente que a gente fala, né? Teve uma palestra até que eu participei esse dia, às vezes de propósito, né? Então, tu conseguir trazer isso para aquele profissional é diferente. Então, ele tem um apego, vamos falar assim, com a empresa que a gente tinha, né, Anderson? Que de repente, poxa, não, eu tenho que trabalhar, eu não posso de repente ser demitido por qualquer situação, tinha uma cobrança maior, uma pressão pra gente estar dentro ali da empresa, independente se às vezes a gente não se encontrasse no perfil. Eu não tô falando nem alguma atitude, algum comportamento, mas de repente não encaixar com o perfil da empresa. E hoje a gente vê que vamos dizer, o pessoal mais jovem, eles não têm tanto esse apego, né? E é um comportamento que a gente tem que entender. Eu acho que o mercado, de modo geral, tanto o profissional quanto também quem emprega, o empregador, né? Então a gente vai ter essa mudança e tentar ver algumas ações que realmente coloquem isso. A empresa às vezes nem tem, só para finalizar, não tem como a gente passar essa informação, né? Ah, não, esse funcionário aqui vai ter que ser uma informação já que não compete, né? A Cine está passando isso pro empregador. O que compete ao Cine é estar encaminhando ele para aquela vaga que está disponível no mercado. E aí vai ter que ser visto isso também, não tem outra condição, se não ser um contrato de experiência, né? Se ela fechou em alguns quesitos para estar vendo se ela consegue tá suprindo aquela vaga. Antigamente eu lembro que as pessoas, elas tinham um comprometimento tamanho com a empresa, né? E quando ela era demitida, parecia que, meu Deus, caiu o mundo. A pessoa quase entrava em depressão, né? E hoje a pessoa vai lá, não, se não der eu saio daqui, vou para outra, e parece que até faz de tudo às vezes para ser demitido, porque daí vem os benefícios e tudo mais, né? Agora, Gesser, em relação à mão de obra... Pegando ali que a gente tinha um termo que o pessoal usava, mais antigo, sim, eu lembro de lembrar disso. Ah, não, sujar a carteira de trabalho. Isso, sujar a carteira de trabalho, porque de repente saísse uma empresa por pouco tempo, tu tem que explicar, dizer, poxa, não para em lugar nenhum, né? Não para em lugar nenhum. Pode olhar com outros olhos. Isso. Hoje mudou, né? Hoje mudou isso aí. Mudou. Tem gente com a carteira mais suja que pau de galinheiro, como você diz, né? Eu lembro de uma vez, eu gerenciei uma equipe numa empresa, e aí eu lembro que nós contratamos na época um funcionário tal, e a ficha dele, o currículo dele era interessante, mas eu lembro que o meu superior olhou e disse: Valdomiro, mas esse cara não parou em muitos lugares durante muito tempo. Só que ele tinha um currículo realmente de formação, né? E olha como isso pesa, né? O rapaz não ficou 6 meses na empresa, em 6 meses ele já saiu, já foi para outro lugar, como isso acaba pesando bastante, né? Desculpa, Anderson. Não, a questão do trabalho braçal, eu acho que hoje o que mais falta são pessoas para trabalhar mesmo no pesado, né? Tem vagas de emprego sobrando, como é que tá essa questão? Eu estava assistindo um podcast até e uma pessoa falou que há uma carência muito grande hoje no trabalho mais pesado, né? As pessoas não querem mais trabalhar no pesado, aquele trabalho braçal, mas é necessário, né? A vida anda, as construções estão aí e as pessoas, elas precisam de pessoas para trabalhar, no caso os empresários, os donos de empresa, né? Tem muita vaga de emprego para esse setor? Tem vagas em vários, como eu falei, né? De repente o motorista às vezes já pede uma qualificação com relação à carteira já, né? Para carteira de motorista, CNH. Tem, por exemplo, eu vou falar de um caso até relacionado à gestão municipal, né? Porque a gente tem a parte da Secretaria de Obras, então empresas de roçada, tu contratar essa mão de obra que é um serviço mais braçal, a gente vê que tem vaga, mas às vezes a gente não consegue, né? Conseguir ofertar isso e preencher, sim, né? E eu falo, querendo ou não, se a gente pegar, eu tento sempre deixando a minha mente bem aberta com relação a isso, ao que a gente tem em termos de mercado, né? Até nível de país, quando a gente vê pessoas que de repente, poxa, vou morar fora, mas aí de repente se coloca numa condição de fazer um trabalho lá fora, em outros países, onde ele já tem, de repente, já é um país mais desenvolvido e que é uma vaga que tem lá para, sei lá, jardinagem, né? Para de repente limpeza, que de repente também, porque lá tem pessoas que não querem mais trabalhar nessa área. Exatamente. Chegou a um nível que tem também. Outro ponto que daqui a pouco a gente começa a ver, eu falo até da gestão municipal, que tu começa a otimizar, né? Buscar máquinas que de repente façam esse serviço mais braçal também, né? Então tem vagas nessa categoria, digamos assim, só que realmente tem muito ali para preencher, às vezes ele demanda um pouquinho mais de tempo. Eu tenho um amigo, só para vocês terem uma noção, ele trabalhava em Brusque, isso há muitos anos atrás, ele trabalhava no escritório, ganhava bem, trabalhava no ar-condicionado, não fazia força nenhuma. Vendeu tudo e foi para os Estados Unidos para trabalhar, sabe de quê? Colocação de piso, para ganhar o triplo.
Então, isso também é algo que chama muita atenção, porque lá fora eles valorizam mais o trabalho braçal, né? E isso me chamou a atenção porque muitos, até 2 amigos meus foram embora por conta disso. Já ouvi falar que nos Estados Unidos e na Europa você tem que sobreviver, trabalhar para sobreviver. Aqui, no caso, na Europa, você sobrevive para trabalhar, você vive para trabalhar. É ao contrário, sabe? E aqui a gente tem que realmente sobreviver às vezes, né? Talvez, aí a minha pergunta seria, talvez se valorizasse mais o serviço braçal, as pessoas não ficariam mais aqui na cidade, no país, ao invés de ir lá para fora? Isso eu acho que é um caminho, né? Eu vejo tanto a parte de desenvolvimento, tanto das vagas do pessoal que está se colocando no mercado de trabalho. É algo que eu vejo a partir desse momento, né? Que eu assumi agora início do ano aí como diretor no Cine. Quero estar colocando à disposição para de repente capacitação, né? A gente conseguir dentro de cursos que sejam ofertados de maneira gratuitas ou parcerias com de repente, sei lá, empresas e palestrantes que de repente algumas possibilidades para a gente fomentar a capacitação e também, por outro lado, tentar aquecer o nosso mercado com isso, né? Ou de repente conscientizar. Eu acho que até a questão da valorização do profissional, ela vai chegar a um ponto que as empresas vão notarem, né? Porque ao estar ofertando a vaga, vão colocar uma vaga para limpeza, vou colocar uma vaga lá que seja para uma jardinagem, seja para algum serviço, né? Mais básico, digamos assim, mais de mão de obra, né? Pedreiro, isso. Mas de repente ela não consegue, né? Contratar. Poxa, ela tentou uma vez, passou um período lá, a vaga disponível, não veio ninguém, a gente não conseguiu encaminhar, né? Sim. A gente tá sempre ofertando, tentando divulgar isso também, mas é porque tá faltando algum quesito. Será que não é por causa do salário? Aí eu acho que esse denominador vai chegar quando a empresa perceber, poxa, eu tenho que de repente valorizar um pouquinho mais, ou colocar um benefício, né? Eu acho que é uma questão de ver, a gente tenta passar isso também às vezes pro mercado, né, com as vagas que a gente tem disponível, né? Uma outra questão também que eu percebi é o equipamento. Lá fora parece que o equipamento é mais seguro. É muito difícil você sofrer um acidente de trabalho por conta do equipamento que é mais moderno, mais tecnológico, do que um equipamento que você usaria aqui no Brasil, que às vezes não é precário, né, e perigoso, né? Então tem tudo isso, né? De país para país muda, de comunicação, né? Também, porque daí tem uma preparação diferente, né? Sim. Por exemplo, tu vai contratar uma pessoa que foi para fora lá, esse no caso teu exemplo que tu citou, ela vai para trabalhar com limpeza, mas ela tá indo para fora, então ela já se prepara. Exatamente, querendo ou não, só a burocracia do passaporte, independente qual seja, né, a faixa etária dela, ela vai ter uma burocracia. Vamos usar o exemplo aí dos Estados Unidos, que é sempre muito comentado. Ela tem uma burocracia, porque eu visto lá, dependendo de outros países, que nem por exemplo na América do Sul, aqui falando, se a gente for entrar no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, por fazer parte do Mercosul, por ser um país vizinho, é diferente, mas não deixa de ser uma outra federação. Então, quando tu se prepara para ir para os Estados Unidos, tem uma preparação diferente. E aí mesmo sabe, não, eu vou lá para trabalhar com limpeza. Não, mas já tenho que ter atualmente eu acho que abre e ela se predispõe a passar por aquele processo. Não vou dizer que de repente, claro, tem equipamentos melhores. Como é um país mais desenvolvido, de repente tem acesso a mais tecnologia, vamos falar assim, né? Deixa eu trazer agora pro contexto aqui local. Eu quero puxar o comentário da Sueli de Souza Costa para poder fazer uma pergunta que eu achei interessante. Valdomiro, fui no Cine sexta-feira, já comecei a trabalhar hoje, estou na hora do almoço. Olha que bacana. Bacana, né? Legal, Sueli. Aí é que vem minha pergunta. Tem emprego? Tem emprego. A pessoa pode ir lá no Cine, já começa a documentação, tudo. E é realmente rápido para entrar assim na empresa? Claro, talvez pode variar ou não varia. Como é que funciona? Em cima do que a Amanda tá falando, os salários são atrativos? Olha, aí vai ter uma variação, né? A gente acaba não comentando às vezes valores dependendo, né, de salários, né? Isso tem tudo algumas informações que elas pedem sigilo, né? Que nem eu falei, às vezes de determinadas vagas, as empresas, a gente dá encaminhamento. Vamos dar um exemplo. A Amanda chegou lá, um exemplo hipotético aqui, né, Amanda? Ela tá bem empregada e tá num veículo de comunicação com ênfase aqui na nossa cidade. E ganha bem, tá? Diga-se de passagem. Legal, Valdomiro. Então tá, vamos lá. Mas ela foi lá, ela fez ela solicitou, tá, se colocando à disposição ou querendo ver as vagas que estão disponíveis, a gente vai pegar os dados dela e vai ver se fecha, porque daí a gente trabalha com CBO, né, com cadastro lá que vai ter o perfil dela, né? E isso é o primeiro emprego dela também, ela passou já como menor aprendiz, ela tá querendo se colocar no mercado, ela vê uma vaga, a gente diz, Amanda, vai ter essa vaga em tal bairro. Vocês me dão a documentação? Isso, a gente faz uma carta de encaminhamento, isso através do nosso... Vocês dão suporte, né? Dão suporte, é passado para ela também, daí a gente explica, porque tem algumas empresas que, como a gente já tá na área da tecnologia, falando, né, na área da tecnologia, a gente vai dizer,
entra em contato com o WhatsApp, né? Ela vai fazer um primeiro contato e depois a empresa vai estar entrando com ela pedindo se ela vai fazer uma entrevista, se vai mandar o currículo. Tem muita gente que é legal isso, porque, para deixar claro, as pessoas chegam lá com o currículo, não é a gente que faz esse processo, né, de entrevista, né? São a os gente, mediadores. É isso aí, boa colocação. A gente faz o meio campo, a gente faz essa mediação com o empregador, entre o profissional que está ali querendo trabalhar e o empregador. Então a gente faz isso, faz esse caminhamento. A gente agora no mês de janeiro teve 17, né? Eu fiz um levantamento, pedi para a Fernanda, que trabalha junto lá com a gente também no Cine, toda a nossa equipe lá, o Claudinei já falando, o Silvio, a Manu, a Jennifer, que também é a nossa estagiária, né? Então ela passou para mim que agora em janeiro a gente teve lá, estava acompanhando 17 vagas que foram preenchidas, mas foram mais de 200 encaminhamentos, né? Então eu vejo que a gente tem que tentar trabalhar como a gente vai fazer isso. Aí de repente é um desafio para a gente ver com as empresas, tentar fazer essa capacitação para melhorar isso também. Às vezes é na comunicação lá o perfil com a empresa para encaixar nisso também, né? A gente sabe isso por tudo pensar nisso. Poxa, eu vou para uma entrevista com uma empresa, o que eu vou abordar, o que eu não vou abordar, né? Para quem está começando agora, até eu, né, por ter toda essa bagagem do Senai também, eu falo, não, comente um pouco, né, do seu perfil, as coisas que de repente você gosta, as experiências, porque, né? porque claro. Se não tem uma carteira ali comprovando, poxa, o Anderson, vou dar um exemplo aqui, ele tem esse emprego que já está lá registrado, poxa, trabalhou em tal empresa, que legal, né, dando um exemplo, então já tem uma experiência, né, profissional. E se não tem, de repente coloca ali no currículo, na minha opinião, alguns outros quesitos que vão favorecer, poxa, ele é comunicativo, ele é criativo, ele tem proatividade, né, então isso vai ajudar ele, poxa, a ele entrar no mercado de trabalho daqui a pouco, poxa, no Anderson eu vi um bom profissional, eu acho que dá para tentar sugerir ele, ofertar para ele uma vaga acima, né? Para que ele galgue esse caminho aí. Então aproveitar, Guerça, e as ações para este ano? Tentar fazer novamente aqueles mutirões que nem foi feito algum tempo atrás, para tentar trazer a empresa já no local que foi na Feina Rec, junto com o candidato? Isso, a gente vai fazer. A gente tem uma sala lá no Cine também para reuniões, né? Que eu quero ver se a gente consegue até movimentar mais isso. Quero estar fazendo visita às empresas também. Eu falei com algumas entidades, não vou citar o nome agora também, mas entidade relacionada aí à nossa cidade, né? Que trabalha com relação a empresas e tudo mais, para que a gente possa fomentar isso também, né? Então tem muitas ações aí que eu quero trabalhar e tentar buscar isso, né? Como eu falei, tô 2 meses ali à frente do Cine, então ainda tô organizando, mas semana passada até já era para ter ido numa entidade, eu tive uma reunião à tarde na sexta-feira e agora essa semana eu quero ver se já consigo fazer isso, mas os mutirões como teve, a gente fazer, de repente acionar isso, né? Através também das nossas redes sociais, que eu acho que é um caminho também pra gente fazer isso também, a busca por cursos gratuitos para dar capacitação para esse pessoal. Poxa, eu queria me inserir em tal vaga, mas não tenho perfil, né? Não tenho realmente a qualificação para aquela vaga. Então vamos tentar ofertar para que a gente consiga fomentar isso, né, Matheus? Muito bem, são 12h48, tempo é nosso adversário. Você tinha alguma pergunta? Manda rapidinho aí que o nosso tempo está estourando. Se a pessoa ela não pode ir presencialmente até o Cine, tem um site, tem algum contato com o Cine? Por isso que eu admiro essa menina, é inteligente essa menina, Amanda, né? Tá, poxa, não é só um rostinho bonitinho, não. Todas as perguntas foram muito, como a gente fala, vieram a calhar pra gente poder realmente explicar, né? Pra como a Amanda comentou, tem sim, através do nosso Instagram, lá no nosso Instagram tem um link que é só dar um oi, ele já vai, né, pro WhatsApp. O Instagram o Instagram é cine.brusque, tá? Muito bem lembrado. Acessa lá, acessem, curtem, compartilhem, porque a gente vai trazer não só as informações também semanalmente, a atualização que a gente faz lá de vagas também, e ele direciona pro WhatsApp. Então, caso quero estar de repente me inserindo no mercado, mas quais vagas são disponíveis? Lembrando que as vagas também, né? A gente acaba atualizando hoje, pode ser que hoje à tarde alguma vaga foi preenchida, né? Não todas, digamos, né? Porque tem uma rotatividade nisso, tem um aumento também, algumas empresas estão colocando vagas novas também, mas esse é o ponto crucial. Então acessa através do nosso Instagram, cine.brusque, lá vai ter um link pro WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, a gente que manda, no caso o Cine, né? A nossa equipe, ele acaba divulgando isso também, e daí através lá ele divulga as vagas que tem disponíveis também no mercado. Fechou, então. Rodrigo Gesser, muitíssimo obrigado ao Caio também, né? Bem-vindo aí, Caio, e sucesso aí nessa empreitada de dois meses, mas a gente conhece a tua competência e sabe que vai ser, como diria o outro, vai matar a pau lá no Cine. Obrigado, Gesser. Valeu, obrigado mais uma vez pela oportunidade, mandar um abraço aí pros meus amigos também, muita gente pediu para mandar recado aí, o Ricardo, o pessoal de Ipiranga, a família, a mãe, né? Enfim, todo mundo aí que tá sempre junto com a gente e apoiando a gente também para estar fazendo um trabalho e somar aí a nossa cidade. Perfeito, então.